mais um episódio do nosso Vozes Delas. Espero que vocês estejam acompanhando, curtindo muito. Então curta, compartilha esse vídeo, envia para as pessoas para conhecerem a nossa convidada de hoje, que ela é chefe, criadora de conteúdo, escritora e maravilhosa. Hoje estamos aqui com Lili Aue. Menina, temos uma grande apresentadora aqui. E quem tá com a Obrigada, gente? Ju. A minha host, Raíza Bittencourt. Oi, gente, tudo bem? Chefe Lili, muito feliz de você estar aqui. A gente queria muito ter sua presença, porque você tem uma presença, uma energia muito forte, muito grande. Mas eu queria saber como tudo isso começou. Como foi esse processo até você chegar nas redes e começar a postar vídeo? Conta pra gente. Senta que lá vem a história. Tá com tempo? A gente adora. Menina, na verdade, eu estudei comunicação social, né? Eu sou do início dos anos 2000 ali da Universidade Católica. E lá dentro da universidade mesmo, eu fui fazer comunicação porque eu não sabia o que eu queria, né? E fui fazer comunicação. E lá dentro, eu já comecei a ter oportunidades dentro de estúdio. E eu sempre fiquei muito à vontade com isso. Para mim não era nunca foi um problema para mim. Se tornou um problema para mim depois que eu comecei a trabalhar na internet, né? Que a gente começa a ver o trabalho dos outros. Aí não é assim, tu começa a comparar, mas enfim. Sempre foi muito natural, assim. Eu sou uma mulher da comunicação social mesmo. E eu fiz faculdade, consegui um trabalho em São Paulo em 2005. E aí eu fui para São Paulo trabalhar com comunicação. Cheguei lá, fiquei trabalhando com produção de evento, com atendimento. E numa dessas eu estava fazendo a produção para um evento que era um evento de música, de bandas. E a pessoa que ia fazer o camarim não foi, né? A pessoa que ia produzir o buffet, coisa e tal. Como eu cozinhava na minha casa, o meu ex-companheiro falou para mim, rapaz, pega o camarim e faça. Eu, a ideia louca, fui lá e fiz. E aí eu fiz um monte de comida, um monte de coisa e deu certo. E aí eu comecei a fazer isso com comida. Comecei a cozinhar na casa que eu morava também com minhas amigas. E elas começaram a falar pra mim, nossa amiga, você cozinha bem, você cozinha bem, você cozinha bem. E aí saiu a cozinheira. E eu comecei a querer muito ir para a área de cozinha, só que eu tinha que pagar conta, então era aquele medo. Eu estava em São Paulo, não estava mais nas costas de meus pais e tal. E aí um dia eu estava no restaurante almoçando com meu ex-companheiro, ele falou, peraí que eu vou aqui. Ele levantou, falou com o dono do restaurante, voltou para a mesa e falou assim, você vai começar a trabalhar amanhã. Eu, oi? Aí ele foi, eu falei com ele falou que aqui não tem vaga não, mas na filial tem. Aí eu não sabia nem o que eu estava sentindo ali, mas eu me lembro do meu primeiro dia na cozinha, assim, como eu fiquei emocionada ali de ver o alho fritando, sabe? E aí eu entrei na cozinha e nunca mais eu saí da cozinha. E aí em 2010, mais ou menos 2011, eu me separei, eu tive uma filha lá, eu casei e tudo, voltei para Salvador. Quando eu voltei para Salvador, eu voltei louca, insana, desesperada, porque eu falei, caramba, voltei com a filha pequena, separada, eu vou ter que ir para casa de meus pais, o que é que eu vou fazer? E quando a criança está muito pequena, você tem que ficar o tempo todo ali, né? Se é a mãe, você sabe, você tem que ficar o tempo todo ali no apoio, né? Eu me sentia uma tomada, porque é como se ela precisasse de você. Sabe, ela mamando no meu... Eu sentia que eu era uma tomada dando energia para ela. É mais ou menos isso mesmo. E aí eu fiquei desesperada, e numa crise dessa de desespero, eu muito louca lá dentro de casa, a minha mãe falou assim, minha filha, Lili já está um pouco maior. Eu vou te ajudar agora, veja o que é que você quer fazer. Veja um lugar para você estudar ou para você trabalhar, eu vou te ajudar. E aí eu comecei a procurar lugares para trabalhar. E aí eu trabalhei em vários restaurantes aqui em Salvador. Mas querendo estudar, porque eu sou muito de estudar, eu adoro estudar. O tempo todo eu estou fazendo um curso. E aí eu, conversando com alguém, a pessoa me falou sobre a Escola de Culinária de Sinac, que é o Museu da Gastronomia Baiana ali no Pelourinho, que é a única escola de gastronomia afro-brasileira que tem no Brasil, né? Não sei se já tem mais alguma, mas até ano passado não tinha. E aí eu fui estudar no Senac, e quando eu entrei no Senac, eu era insuportável, eu parecia uma adolescente da escola. Eu perguntava o tempo todo, meus colegas nem queriam na sala de aula, porque no Senac uma parte é sala de aula, uma parte é prática, né? Nossa, eu era a aluna mais chata, eu perguntava tudo, eu queria saber tudo, eu levava livro e não sei o quê. E aí, no Senac tem uma biblioteca. E aí eu sempre estava lá pegando um livro, e um desses livros que eu peguei, quando eu comecei a ler ele, eu encontrei a história da minha vida, a história da minha família, dos meus ancestrais. E eu já sabia que a gente não sabia a história da gente, mas ali eu tomei um choque. Eu encontrei a história da minha família. E aí eu falei, porra, depois disso daqui, meu irmão, ninguém cala mais minha boca. E era um livro de quê? Um livro de culinária. Literatura culinária. E aí os professores lá dentro gostavam muito de mim do Senac, aí tinha um professor que ele sempre falava pra mim, menina, não é pra você estar estudando aqui, não é pra você estar na rua, fazendo evento, trabalhando já e tal. E aí ele me vendeu um tabuleiro de acarajé. Eu aí comecei a ir pra Comas. Você lembra da Comas que tinha lá no Rio Meu Vermelho? Deus.
os meninos lá maravilhosos, Fernando e Vini, eu colocava o tabuleiro lá dentro da Comas, comecei a vender. Aí, Robertinho e Carol me chamaram para fazer o Radioca. Eu fui durante 3 anos a baiana de acarajé do Radioca. E eu vendia muito comida na rua. Montei vários eventos aí de rua, eu comecei a fazer. E aí, meus amigos, eu comecei a andar na Feira de São Joaquim muito. E eu postava no Instagram. E aí meus amigos começaram a me pedir, Lida, me leva na feira, eu nunca fui na feira. E eu comecei a achar um absurdo. E eu percebi isso em mim também, né? Que a gente tem muito preconceito com a feira, sabe? Eu lembro que as pessoas falavam pra mim assim, ó, fique ligada na feira pra você não ser assaltada, sabe? Sempre falavam isso. Hoje eu entro na feira, os feirantes todos me conhecem, uma festa dentro daquela feira ali. E aí eu comecei a frequentar a feira e aí eu comecei a querer levar as pessoas. Aí criei um projeto que era a Aula Tour na Feira de São Joaquim. Comecei a levar um monte de gente, um monte de turista, um monte de gente daqui de Salvador também. E aí levava pra feira. Nisso eu fiz amizade com o pessoal da feira toda, fui pegando intimidade. E aí foram se quebrando vários paradigmas na minha cabeça. Você juntou de fato a comunicação com a gastronomia. E aí... Criatividade, né? Sempre. Na verdade, Rai, eu sempre fui seguindo meu feeling, assim, sabe? Eu acho que a gente, principalmente por ser mulher, né, tudo é muito mais difícil pra gente. E se a gente não ficar ligado, a gente perde oportunidades que estão ali na nossa frente por causa do como é que eu posso dizer isso? Dos limites que outras pessoas colocam na nossa vida. E a gente mesmo. É muito difícil ser mulher, muito difícil ser mulher, velho. Muito difícil. Mas enfim. E aí, com isso daí, eu comecei no fim da aula, eu levava a galera pra minha casa pra comer acarajé. Ai, aí começaram, Lili, faça tal comida pra mim, faça isso pra mim, faça isso pra mim. Eu aí abri a garagem da casa da minha família e comecei a receber as pessoas na garagem da casa da minha família. Virou o seu primeiro restaurante. Meu primeiro restaurante. E aí fiquei nisso, né? Só que aí começou cada vez mais gente, cada vez mais gente. Aí eu consegui uma sócia e aí a gente reformou o espaço mesmo, transformou num restaurante, ficou tudo muito legal. E aí quando eu tava recebendo meus móveis, chegou a pandemia e aí fechou o restaurante sem inaugurar. E aí eu fiquei lá deprimida, fiquei muito mal muito mal. Eu não me lembro de uma fase pior na minha vida do que aquela. Nossa. Porque a gente ficou com a dívida, com a frustração, com o sonho. Eu ficava pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Eu sou cozinheira, o que é que eu vou fazer da minha vida? Uhum. Porque eu fiquei 17 anos na cozinha, eu tinha até esquecido que eu era da comunicação, sabe? Uhum. E aí quando começou a pandemia, tinha uma pessoa em especial, Suelen Macena, que estava fazendo uns vídeos e ela falava mensagens de axé de manhã cedo. E eu agradecia muito a ela, porque quando eu via as mensagens dela, às vezes eu conseguia levantar e tomar um banho, porque eu fiquei muito mal. E aí conversa vai, conversa vem, um dia veio uma vozinha no meu ouvido assim e falou, cadê a comunicadora? Eu aí fui procurar por mim mesmo, né? E eu tenho um caderno de cozinha, que é o meu primeiro caderno de cozinha, de quando eu comecei a cozinhar em São Paulo. E eu escrevia nesse caderno as receitas e eu escrevia ditados que minha avó falava. E a gente aqui da Bahia é muito ditadeiro. Todas as famílias falam ditados vários dentro de casa, né? E aí quando eu abri esse caderno, estava escrito assim, ó, quem come e guarda, come 2 vezes. Que era uma coisa que minha avó falava muito, né? E aí eu fui vendo nas páginas, e aí tinham outros ditados no meio das receitas. E aí falei, rapaz, eu guardei esse caderno aqui com tanto carinho, porque eu sempre achei que isso daqui podia dar um caldo. Vou fazer um vídeo com isso daqui. Aí eu peguei um ditado, um dos ditados que estavam lá e fiz o primeiro vídeo. Se eu não me engano, foi Camarão que Dorme Onda Leva, o primeiro que eu fiz. Eu aí fiz um texto bem pequenininho, coloquei no Instagram. Mas eu nem sabia que o Instagram podia ser uma ferramenta de trabalho. Eu não sabia que era o Instagram, pra mim era pra colocar foto e acabou. Aí quando eu acordei no outro dia de manhã, tinha 25 mil visualizações no meu vídeo. Eu já achei aquilo assim, uau! Aí eu, meu Deus, caramba! Aí eu tava deprimida, eu pensei, eu tô deprimida, mas não sou burra, vou fazer outra. Aí eu fiz outra. E aí já foi mais um pouquinho, eu fiz outro, já foi mais um pouquinho, eu fiz outro, já foi mais um pouquinho. E aí hoje, eu tenho quase 500 milhões de visualizações no Instagram de meus vídeos, sabe? E foi isso que eu tava falando, de seguir o feeling, porque eu fiz uma coisa minha na hora certa, no lugar certo, porque tava todo mundo dentro de casa, tava todo mundo lascado, tava todo mundo com alguém com Covid, conhecia alguém que morreu por causa de Covid, então estava todo mundo precisando de um bom dia, de um sorriso. Precisando. Eu sei que as pessoas falam, nossa, seu trabalho cresceu muito, eu falo, eu sei que ele cresceu, porque naquele momento as pessoas estavam precisando de um abraço. E aí, durante a pandemia, foi muito louco, porque foi um momento terrível para todo mundo, mas, ao mesmo tempo, minha vida deu uma virada, né? E aí, ficou aquele lance do restaurante,
da internet, do restaurante, da internet. Aí as empresas, várias empresas começaram a me contratar, eu já consegui uma empresária, isso na pandemia. Eu lembro que eu viajava, eu comecei a viajar muito pouco de avião antes disso. E na pandemia eu viajei muito de avião. E eu entrava no avião, tinham 2 fileiras vazias, eu sentava na terceira fileira, na poltrona do meio, sozinha, eram mais 2, então assim, o aeroporto era vazio o tempo todo. Até hoje eu não me acostumei com o aeroporto cheio. Toda vez que eu chego lá, eu falo, pô, esse aeroporto cheio assim? Mas porque eu aprendi a viajar de avião na pandemia, né? E aí eu viajei muito durante a pandemia, comecei a trabalhar e todo mundo me cobrando. Lilian, o restaurante. Aí o GNT me contratou para escrever para Saia Justa, isso tudo na pandemia. E aí eu voltei para a comunicação social mesmo, né? Aí a Estela, pode falar, né? Pode. A Estela me chamou para fazer uma campanha que eles estavam fazendo durante a pandemia, que era para falar dos lugares que eu gostava de Salvador. E aí a gente foi para Cidade Baixa, gravou lá, e depois teve uma outra campanha que era para falar do meu restaurante preferido. E aí eles fizeram tipo um curta-metragem e eu tinha que cozinhar. E aí eu cozinhei nesse vídeo aí e levei a galera pro Dona Mariquita, que é o meu restaurante preferido mesmo, né? E aí a gente gravou lá. Quando eu voltei de lá, um amigo nosso, inclusive, entrou em contato comigo falando que estava trabalhando com Cecília Amado e que eles estavam gravando um trampo e que ela queria comer minha comida. E eu voltei a cozinhar assim. Eu abri minha garagem, fiz a comida para ela e aí a gente voltou. Eu voltei a cozinhar, isso aí foi do meu finzinho assim do isolamento social. A mesma garagem. A mesma garagem. E aí eu voltei, né, para a cozinha. E depois que começou muito fluxo de internet e eu percebi que realmente o que eu estava fazendo era um trabalho que atingia as pessoas de uma forma positiva, Total. eu aí desencanei um pouco do restaurante, porque eu falei, caramba, tá todo mundo lascado. Mais de 700 mil pessoas morreram aí. E eu tô preocupada com o restaurante, sendo que a vida abriu uma janela imensa na minha frente nesse momento. Eu tenho que agradecer. Falei, eu vou seguir o fluxo da vida agora. Vou fazer o que a vida for me apresentando e que for bom pra mim. E aí eu continuei nisso, deixei o sonho do restaurante, apanhando cala a boca, deixei o sonho do restaurante ali paradinho, né? Só que aí, no ano passado, né, graças a Deus, minha vida tá super estável, assim, né? Eu tô conseguindo realizar alguns objetivos, tô mais tranquila de grana, e aí eu voltei a pensar no restaurante. Então, já tô pensando, já tenho o que vai ser na minha cabeça, já tô procurando lugares, né? Já tô definindo o cardápio. Tô dando meus passos devagarzinho assim, mas em breve aí o meu restaurante tá aí de novo. Ela falou com ela, porque ela já sabia que eu ia perguntar do Não, mas agora eu tô falando do restaurante. Ontem eu tava conversando com a minha produtora de audiovisual e ela falou, é muito bom você começar a falar sobre isso, porque isso alimenta o seu sonho, Com entendeu? certeza. Então começa a falar, você não quer fazer, você não vai fazer, não tenha medo não, vá lá e fale. É bom falar isso em voz alta, eu tô ouvindo. Porque a gente sempre tem aquele medinho, né? Aquela coisa, tem que jogar no mundo, tem que jogar pra Deus ouvir, rapaz, senão não acontece. Medo, se jogar na internet não é fácil. Apavorante. A gente tem muito medo de julgamento, de cancelamento. A gente compara, infelizmente, a gente compara o nosso trabalho com o do outro. A gente precisa estar muito bem para enfrentar uma internet. E você fez isso num momento que não tinha ninguém bem. Ninguém. Da onde veio essa força e como você lidou com esse medo para entrar na internet? Rapaz, por incrível que pareça, a minha força veio da minha fraqueza. Eu tava muito deprimida, eu precisava fazer alguma coisa. Se eu não fizesse nada, eu ia perder minha saúde mental completamente ali, sabe? Completamente. Eu sempre falo que essas mensagens que eu faço são mensagens para mim. Todos aqueles ditados que eu estava fazendo ali, era eu falando em voz alta para eu dizer a mim, Lilian, levante. Porque se eu não tivesse feito aquilo ali, eu ia enlouquecer. Eu fico até com vontade de chorar. Foi horrível aquele momento ali para mim, sabe? Se eu não tivesse aberto aquele caderno ali, se eu não tivesse a conexão que eu tenho com minha família, ali eu tinha enlouquecido. Sua avó mais presente Com do que certeza. A força de eu fazer aquilo ali veio da minha fraqueza mesmo. Eu estava muito mal. Se eu não tomasse uma atitude ali, eu não faço ideia do que teria me acontecido. Olha, e com esse boom que deu, né? Depois se tornou um sucesso. Você teve algum medo? Foi tudo muito fluido? As coisas foram acontecendo e você foi se permitindo? Medo eu tenho o tempo todo. Medo eu tenho aqui, ó. Agora. Medo eu tenho o tempo todo, mas eu pego meu medo e ele vai comigo. Se ele quiser ir, ele vai. Se ele não quiser, ele fica aí, porque eu vou, entendeu?
Eu, assim, já fiquei... a minha maior sabotagem é que eu fico paralisada. Aham. Sabe? O que eu mais faço para me sabotar é ficar paralisada. Meu Deus, o que eu vou fazer? Sendo que eu sempre tenho muitas coisas para fazer, né? Talvez seja ansiedade, né? Tem uma amiga que ela fala que no caso dela, ela fala, isso é a minha ansiedade que faz isso, me deixa paralisada. Mas continuo tendo medo das coisas, né? Hoje eu tenho novos medos hoje, porque esse mercado digital é muito escroto mesmo, a palavra é essa. E eu já tenho mais de 40 anos, né? Eu sou baiana, as pessoas têm preconceito com baiano, tem mesmo, isso é fato. Eu cheguei, a minha comunicação saiu de uma bolha mesmo, porque hoje é assim, Gari me vê na rua e fala, nossa, eu sou seu fã! E ao mesmo tempo, tipo, eu não vou citar nomes, mas assim, grandes filósofos brasileiros me escrevem, né, que me dando parabéns, nossa, seu trabalho é maravilhoso, perguntando se eu sou psicanalista. Então, eu furei uma bolha, e isso é apavorante, porque todos os lugares onde eu vou, a única mulher preta da comunicação sou eu. Então, eu tenho que... uma coisa que eu tenho feito, Rai, hoje, é evitar me comparar. É difícil, mas você sabe o que é que eu faço? Eu evito entrar no Instagram. Porque você entra no Instagram, vocês conversam. Nossa, olha isso daqui de não sei quem, olha isso daqui de não sei quem. Olha isso que ele fez, pô, porque eu não tive ideia Não é? assim. Então aí você começa a ver alguém que faz um trabalho parecido com o seu, aí você já vai, bota assim diante de você o seu e o da pessoa e compara. Né? E quando a gente se compara, o horrível, o pior de se comparar é que toda vez que a gente se compara, a gente se coloca para baixo, a gente nunca se compara se achando melhor, entendeu? E aí isso, né, começa a cavar dentro da gente, aquele canto escuro, que todo mundo tem seu canto escuro, começa a escavar ali dentro, quando você vê, você tá num beco sem saída. Então eu tenho evitado ficar me comparando, e uma coisa que eu faço, tudo eu faço meio assim, né, mancando. Mas, não sei se pode falar, mancando, eu nem sei mais como é que fala. Eu não sei. Mas enfim, tudo eu faço meio torto, mas... minha terapia, minha querida, eu não deixo de fazer. Abrimos mão. Não deixo de fazer. Toda semana eu faço. Minha terapia é dia de segunda-feira, 8 horas da manhã. Agora mudou, é dia de terça, 8h20. Mas eu não deixo de fazer, porque se eu não fizer terapia, cabeça, ó, pira. É isso mesmo. Pira. Todo mundo precisa. Mas quem trabalha com internet, eu digo, precisa mais. Precisa mais. Internet A A internet é um lugar sem fim. A gente enfrenta dois mundos, é o mundo real e o mundo da internet. E as pessoas são muito cruéis, né? As pessoas são muito cruéis. Semana passada eu li um negócio assim, nunca sangre no meio dos tubarões. Porque eu era muito inocente mesmo. Até no passado. Eu falo em relação à internet. Sim. Porque na internet existe uma coisa muito louca. As pessoas falam, oi, amiga! Ela não é sua amiga, querida. Ela é sua amiga profissional. Entendeu? Eu descobri que existe casamento profissional, amizade profissional, sabe? Eu descobri que existe aquele grupo, aquela galera de amigas profissional. E aí eu tomei um baque com isso, porque eu não sou assim, entendeu? Eu sou realmente muito carinhosa com as pessoas, eu sou atenciosa e tal. E tem aquelas pessoas que a gente vai abrindo o coração ali pra amizade nascer. Mas eu não sou assim de ficar, porque tá na frente da tela, demonstrando que eu sou a melhor amiga de ninguém. Eu bati minha cara no chão, literalmente, assim, porque eu falei, caramba, isso tudo aqui é fingimento, né? E pela tela parece que é tão de verdade. E aí foi mais uma pancada que eu tomei, eu falei, aquela história de que a gente tem 5 amigos que conta nos dedos das mãos, é verdade. Hoje eu falo que meus amigos são as pessoas que entram na minha casa, porque até a minha maquiadora hoje, ela é minha amiga, né? Eu sou maquiada por várias pessoas, né, para trabalhar, mas tem uma que é a que vai maquiar na minha casa, dentro da minha casa, essa é minha amiga, as outras eu não deixo ir, entendeu? Porque é muito... É uma enganação muito grande a internet. As pessoas, e outra, assim, as pessoas estão felizes o tempo. Gente, isso não existe, minha. Ninguém, a pessoa mais rica do mundo. Temos um exemplo aí que eu não vou falar o nome, né? Menino Ney, por exemplo. Nossa. Porra, podia estar fazendo uma das maiores obras do universo aí. Tá aí fazendo um monte de besteira. Entendeu? Então, assim, ninguém é perfeito, ninguém é feliz o tempo todo, ninguém tá certo o tempo todo. É um grande fingimento. E aquela parada de liga a câmera, a galera começa a sorrir. Rapaz, isso é chocante, como tem gente que é detestável, mas na hora que liga a câmera, maluco, a pessoa vira a melhor pessoa do universo. Eu fico assim. Eu falo, como é que consegue, gente? E eu não sou assim, acho que porque eu já sou um pouco mais madura, entendeu?
A minha forma de ser é outra, completamente diferente. Tanto que eu não sou blogueira, eu sou terrível, eu sou a pior blogueira do mundo, que eu não gravo nada, eu não posto nada, eu não reposto nada, porque eu sou muito reservada. E eu fico espantada, eu queria aprender essa metodologia, que liga a câmera, a pessoa automaticamente a gente fica nunca vai maravilhosa. aprender. E eu, velho, desapareço da internet. Quem me segue vê, eu desapareço da internet 2 meses, eu não tô nem aí. O povo, Lilian tá onde? Vou pra Moreré, vou pra São Paulo, fico com minha família. Não posto nada, nada, nada. Aí um belo dia eu estou inspiradíssima, aí eu digo, hoje eu vou postar. Aí eu vou lá, faço meu cuscuz, posto meu cuscuz, aí eu vou lá, gravo um bom dia, posto meu bom dia, aí eu vou fazer um trabalho, eu posto meu trabalho. Mas eu sempre dou um tempo da internet. Eu sempre, às vezes eu fico pensando assim, essa galera deve gostar muito de mim mesmo, que ainda tá me contratando, porque eu desapareço. E eu já dizia a você, a gente gosta mesmo e sente falta. E sente falta. Deixa eu dizer, eu super me identifiquei com o Gari que te encontrou na rua. Falou, sou sua fã. Que a primeira vez que eu encontrei com ele foi no ensaio da Harmonia. Foi. Nunca vou esquecer. E eu falava pra você, meu amor dele. Oh, é mesmo. Meu filho, mas eu fiquei tão feliz. Mas você é tão fofa, E eu Ju. te abracei, assim. E quando a gente foi embora, Samuel, eu falei, né? Ai, amor, adoro, meu Deus, como eu tô feliz. Ele é cegado da harmonia mesmo. Eu fiz, eu gosto, mas eu tô feliz porque eu encontrei com o Lili. Porque ela passa um negócio pela internet, presencialmente, ela passa ainda mais, gente. É muito de verdade, é duplicado, quadruplicado, assim. Essa energia, essa troca que você tem com as pessoas, que é real. É de verdade, sim. E eu queria saber, obviamente a gente já falou, a gente não tá bem todo dia. Mas o que você faz, Lili, pra tentar ficar bem nos dias que você não tá bem? Eu nem falo dentro de casa que eu não tô bem, mas eu vou logo ficar com minha filha. Sabe? Eu percebo que eu não tô bem, ela acorda de manhã cedo, eu tô lá dela dormindo assim na cama. Sabe? Porque realmente ela me alimenta muito. Não sei o que é, ficar perto de filho dá um gás assim. E eu tenho minha mãe e minha filha, que são pessoas incríveis, assim. São pessoas incríveis e são incríveis na minha vida também. Então eu fico com a minha família, eu saio um pouco da internet. Eu procuro comer cuscuz, parece brincadeira, mas cuscuz é uma comida que me deixa feliz. Não sei se é porque é amarelinho, não sei se é que me lembra da minha avó, mas ele pra é muito mim, raiz. pra mim é uma comida que me deixa feliz, assim. Então eu procuro fazer coisinhas que são bem particulares minhas, assim, pra me alimentar. E é terapia. Agora eu tô nesse momento que eu tava até falando com você sobre sedentarismo, né? Eu tô nessa quebra de voltar a ter uma vida mais ativa, que tá muito difícil pra mim agora. Eu tô ficando com meu corpo muito dolorido, mas eu tô nessa luta porque realmente fazer exercício deixa a gente muito feliz, velho. Eu faço isso. E forte pra realizar, né? Deixa muito, você fica sentindo que você é capaz de fazer tudo quando você tá endorfinado, não é? Você levanta assim, até se você toma ou não sei que nada, esse não aqui, a porta pra um sim, já muda tudo. Isso. Fechou a janela porque ela abriu duas portas pra você escancarar aqui Nossa, agora. e quando você tá sedentário, Ave Maria, tá ali o ouro na sua frente, você tá assim, amanhã eu pego, né? Mas eu tenho algumas coisas, Ju, né? Quando a gente vai amadurecendo, vai entendendo como é que funciona. Então eu tenho algumas coisinhas que são minhas, assim, até falei isso ontem, dentro da minha carteira eu tenho uma carta que eu escrevi pra mim, que de vez em quando eu não tô me sentindo muito bem, em algum lugar eu pego essa carta e leio. Eu tenho algumas músicas que me deixam muito feliz, então é automático, se eu tiver mal, eu botar a música, eu sei que eu vou ficar feliz, sabe? Tem algumas comidas, tem algumas pessoas. Tem uma outra coisa que eu faço também, que um dia eu fiz sem querer e me deixou muito feliz. Isso eu pego o Instagram às vezes e eu começo a elogiar as pessoas no Instagram. Eu entro na postagem de alguém, aí eu vou lá e faço um elogio, né? Aí já entro em outra, faço em outra, aí já mando uma mensagem para alguma amiga, e não sei o quê. Então, assim, tem algumas coisinhas que animam a minha vida, mas eu tenho meus momentos de tristeza mesmo, assim, que eu não fujo dele, não. Eu falo, eu tô triste mesmo, se eu sentir minha tristeza aqui, senão não vai passar. Faz parte. E seguir com essa tristeza mesmo, que faz parte da vida, né? Com certeza, Os se ela altos e quiser ir, baixos. ela vai, se ela não quiser, ela não vai, eu vou de qualquer jeito, com ela ou sem ela eu vou. Lili, eu tenho uma curiosidade aqui. A gente falou de algumas coisas difíceis da internet, né? De se viver na internet, conviver com pessoas ali que fazem parte do trabalho, mas não são suas amigas. Às vezes não são pessoas que você escolheu pra estar. Mas eu queria saber de você, o que de bom, assim, o que você fala hoje? Nossa, eu estou vivendo isso porque tive aquela coragem de postar um vídeo e a vida agora está me proporcionando
é esse tipo de coisa. Queria saber, assim, o que que você olha e fala, nossa, obrigada por ter postado aquele vídeo que hoje estou vivendo. Eu sei exatamente o que é, sabe o que é? É quando eu encontro alguma pessoa e a pessoa olha pra mim e o olho dela começa a brilhar, ela fala, velho, muito obrigado. Isso não tem preço. Isso aí é uma coisa assim que não tem explicação, isso me motiva muito. Eu fico pensando, rapaz, velho, tem gente que nunca me viu pessoalmente e me dá um espaço tão grande na vida. Eu tava um dia na Renner, e aí eu falo o nome de tudo, né? Fique tranquilo. Eu tava, né, lá, minha filha tava dentro do provador e eu sentada no banco do lado de fora esperando ela. Aí a mulher saiu do provador. A mulher saiu do provador, ela deu de cara comigo, ela fez assim, ó. Só quando ela fez assim, o olho dela já tava cheio d'água. E aí ela ficou parada assim, aí eu, oi. Aí ela, Lili, aí eu, é Lili. Aí ela começou a chorar na minha frente, aí começou a me contar. Eu fico sempre me perguntando em que momento foi que essa pessoa encontrou com uma mensagem minha para eu tocar ela dessa forma. Eu falo, caramba, isso é muito profundo. Isso vai muito além de qualquer coisa que eu possa tentar racionalizar ou descrever, entendeu? Então, pô, você perceber que você toca uma pessoa, mesmo sem ela te conhecer, e que o toque foi positivo, ajudou ela, fez a vida dela melhorar, rapaz, isso é uma coisa louca. No meu trabalho, o que eu mais gosto de tudo que aconteceu depois que eu comecei a trabalhar com a internet, é o momento de estar com as pessoas. Tanto que esse ano, né, eu tô com a agência nova e eu falei para eles, eu falei, o que eu quero esse ano é fazer mais palestras, porque eu quero estar mais com as pessoas. Porque é incrível demais na hora que você tem o contato ali de verdade, que você olha para todo mundo tá assim, ó, sabe, olhando pra você e simplesmente por você tá colocando pra fora uma coisa que é sua mesmo, sabe? Porque as coisas que eu falo não são fingimento, não são coisas inventadas pra agradar ninguém. É a minha vida o que eu tô colocando ali. Então é maravilhoso você poder encantar ou inspirar ou fazer o olho de alguém brilhar por você dar uma coisa, um pedacinho de você pra ela. Parece que cada olho brilhando daquele se encaixa no meu coração e me faz brilhar também. É muito bom. Maravilhoso isso aí. Traz dor também. Tem muitas coisas boas, tem as coisas também que o dinheiro traz, né? Sim. Que, por exemplo, eu sou nascida e criada lá no Bonfim, na Beira-Mar, um lugar extremamente barulhento para caramba, assim, que eu ficava louca naquele lugar. E eu passei muitos anos pedindo a Deus, meu Deus, me dê silêncio, me dê silêncio, me dê... Eu não tinha dinheiro para me mudar de lá. Eu não tinha. Então, quando minha vida começou a melhorar na internet, primeira coisa que eu pensei, eu falei, vou embora daqui, velho. Acabou, minha bateria acabou para esse barulho todo. E aí eu fiquei, minha mãe, nascida que era na Cidade Baixa, numa resistência amarrada de corda ali, com medo de sair do lugar dela, né? E aí eu me lembro como se fosse hoje, eu tenho uma tia, irmã de minha mãe, que é a melhor amiga da minha mãe, é a minha melhor amiga também, né? Aí eu liguei pra minha tia desesperada pela milésima vez, eu falei, minha tia, eu não aguento mais, minha mãe não quer sair daqui, eu não vou largar minha mãe sozinha aqui, o que é que eu faço? Minha tia falou pra mim assim, Lilian, sua mãe estava na Europa com a galera da igreja, com o joelho doendo, andando em Jerusalém. Mas não precisa de você, não. Vai embora, largue ela aí. Eu aí falei, rapaz, minha tia tá falando isso, tá bom. Aí eu parei de perguntar para ela, para minha mãe, o que foi que eu fiz? Fiquei procurando. Achei a casa, fiz a documentação toda, paguei, peguei a chave, cheguei na nossa casa, lá no Bonfim, nem abri a porta com a minha chave, bati na porta, né? Ela aí abriu, quando ela abriu, eu com a chave assim na mão. Ela, Lília, o que é isso? Eu falei, a chave da nossa casa nova. Ela, o quê? Eu falei, você não precisa ir comigo hoje. Você não precisa ficar agoniada. Lá é sua casa, lá tem o seu quarto, mas fique à vontade, quando você quiser ir, você vai. E eu tô indo daqui a 15 dias. Na outra semana de manhã, eu tô vendo ela arrumando as coisas no quarto. Aí eu falei, tá arrumando o quê, minha mãe? Ela, eu vou com você também, decidi. Aí fomos, nos mudamos todos juntos, assim. Isso também é muito legal e isso começou... É por isso que eu faço... Às vezes eu sumo, aí eu apareço lá, faço uma live. Eu falo, gente, adivinha o que eu vim fazer aqui? Aí a galera que me segue já sabe, viu? Agradecer. Porque eu só entro lá para agradecer. Porque eu sei que isso, tudo que está acontecendo na minha vida, é por causa dessa troca com as pessoas que nem me conhecem. É incrível, é por isso que eu sou super atenciosa. Eu acho, assim, Ju, eu acho muito massa conhecer você... Conhecer Léo Santana, conhecer Ivete, isso é massa demais. Mas eu, Lília, eu quero estar pronta sempre pra galera que me segue. Porque conhecer gente famosa é massa, mas conhecer a galera que me faz famosa é melhor ainda, velho. Então, assim, pra mim... Agradeço é tanto pra eles, sabe? O tempo inteiro. Hoje, antes de vir pra cá, eu agradeci mais uma vez
porque por causa essas pessoas mudaram a nossa vida. Com certeza. É por causa delas que eu tô aqui hoje. Isso é incrível, né? Você. Isso é incrível, Ju. Isso é demais. Eu agradeço tanto a eles sabem. Meu seguidor, um beijo para todos. Mas, olha, é um negócio assim muito especial. Muito especial, demais. porque a gente busca nossos sonhos, nossas conquistas, nossas coisas, mas eles fazem tudo acontecer. É demais isso daí, é demais. E eu não, como eu sou muito, eu não me programei pra ser figura pública, né? Não, aí às vezes eu tô num lugar assim, aí a pessoa, aí eu, gente, essa mulher me conhece da onde, velho? Aí eu falo, deve ser da internet. Ah, que lá. Até hoje eu não me acostumei. No carnaval do ano retrasado, né? Eu tava indo, né, pro camarote, aí eu sempre gostei de sair sozinha no carnaval. Eu saio sozinha, pulo, vou atrás do armário, dou meus pulos e depois vou encontrar com a galera. Eu sempre fiz isso, é mais fácil de se locomover. Sempre fiz isso. E aí eu falei, eu vou sozinha, não tem nada não. Aí a pessoa que trabalhava comigo falou, rapaz, não vá sozinha. Eu falei, não, eu vou sozinha, não tem nada não, eu vou andando rapidinho aqui, ó, eu não olho pra lado nenhum, eu vou andando sempre pra frente. Eu aí fui, né, tem que descer lá na Oceânica, né, na Barra, e aí anda aquilo tudo, eu tava indo pro Expresso, né, aí andando aquilo tudo, andando, entrei na rua, entrei em outra, e eu, foco, olhando pra frente, mas aí eu tava tão distraída que eu passei num lugar, alguém gritou, Lili, aí eu olhei pro lado. Nessa de olhar pro lado, a mulher bufa agarrou aqui no meu braço. Rapaz, quando eu vi, tinha uma fila, essa mulher fez uma agonia. Gente, alguém tá aqui! Botou um prato de feijão pra mim, me botou sentada pra comer esse feijão e eu só falava assim, ó, eu toda me tremendo, moça, eu tô indo trabalhar. Não, você vai comer meu feijão. Moça, eu estou indo trabalhar. Eu falei, eu venho comer seu feijão. Não, você não vem nada. Eu falei, eu volto, moça, pra comer seu feijão. Amanhã eu venho mais cedo pra comer seu feijão. E aí naquele dia eu percebi realmente, eu não posso sair sozinha em carnaval. Mas fora isso, eu vou pra todos os lugares, não tenho essa não. Isso não existe de verdade na minha vida. Só carnaval que eu não vou, porque as pessoas estão muito excitadas carnaval, entendeu? Ninguém me faz mal, não é nada disso não. Mas carnaval, uma pessoa vê, aí vem e te abraça. Aí a outra vê, começa a confusão e você não consegue sair do lugar. Mas fora isso, eu sou a mesma pessoa de sim. Ninguém nunca, quem não me conhece nunca vai olhar e vai dizer, não. Mesma coisa. A gente estava num Mesma evento coisa. junto esses dias atrás e tanta gente mandou mensagem pra mim falando Foi? você. Nossa, teve uma que falou, depois eu te mostro, que era sua amiga mesmo. É minha amiga de anos, não vou lembrar o nome dela agora, me desculpe. Mas eu vou te falar. É minha amiga de anos, ela é muito especial. Eu falei, ela é mesmo e preserve essa amizade, porque de Meus fato amigos, ela é. Os meus amigos mesmo de anos, eles falam, eu tenho um grande amigo, Ricardo, que é meu compadre também, que ele fala pra mim assim, eu acho incrível tanta gente tá te vendo assim hoje, porque eu sempre vi essa mesma linha aí desde criança. Eu sou a mesma pessoa, eu sempre fui essa pessoa de ouvir e de dar conselho e de cuidar dos amigos. Eu sempre, mesmo na época da bandalheira, era muito louco, todo mundo maluco e tal. Mesmo nessa época, eu era a pessoa que fazia comida, eu acordava mais cedo que a galera arrumava a casa, fazia um cafezinho. Eu sempre fui essa pessoa que eu sou hoje, né? E além disso, a minha mãe é uma mulher muito foda, sabe? Minha mãe é uma mulher incrível, assim. Eu passei a minha infância inteira acompanhando minha mãe, porque minha mãe, ela faz parte de um projeto social da Igreja Católica, que chama Sociedade São Vicente de Paulo. E ela já está nesse projeto há muitos anos. Então ela hoje é como se fosse uma das líderes, assim, sabe? Então ela viajou o Brasil inteiro fazendo palestras falando sobre caridade e generosidade. E eu estava sempre com ela, sempre com ela. Então quando eu me vejo hoje fazendo isso, pra mim eu tô só dando continuidade ao que minha mãe fez, eu aprendi tudo com ela. A galera fala, porque você é assim? Eu falo que eu sou filha da minha mãe. Que massa. Viu, né? Uma mulher fazendo. É, E a gente tem uma caixa agora, que é uma dinâmica diferente. tá bom. Onde tem algumas perguntinhas e todo mundo vai responder. Então fique tranquila. Quer ser a primeira? Eu quero. Ah, se jogue. Pode abrir? Pode. Que lições e referências você teve na infância? A minha mãe, que eu acabei de falar aqui. Tem duas grandes referências na minha infância, que são minha mãe e minha avó. A minha avó Lili, inclusive meu nome é Lili para homenagear a minha avó. Minha avó era uma mulher incrível, assim, uma mulher que só sabia assinar o nome dela, mas que criou 6 filhos incríveis, que hoje eu tenho uma gangue de primo, assim, que é todo mundo muito massa e muito inteligente, com a vida estabilizada, né? E a minha mãe, que é como eu acabei de falar, essa pessoa incrível mesmo, que se tiver de tirar o prato dela para dar para as outras pessoas, ela tira.
E o que eu acho mais incrível da minha mãe é que minha mãe ela é uma mulher preta, retinta, da Cidade Baixa, da época que a Cidade Baixa era maré ainda. E ela passou da década de 40. Então, assim, ela passou por muitas coisas na vida dela, muitas coisas tristes, uma história de vida de muita batalha sempre. Mas se você encontrar com minha mãe, não parece que ela passou por nada disso, que minha mãe é um doce de pessoa, é resenheira, tá sempre rindo, sempre brincando, sempre querendo juntar as pessoas, né? Então, isso para mim é muito incrível. Eu peço a Deus que eu fique mais velha com esse jeito de ser da minha mãe, assim. É uma pessoa resiliente mesmo, assim, ela sabe lidar com a situação, ela é muito madura, sabe? Eu acho que ela é assim desde adolescente, eu acho. Ela é muito madura, ela é muito firme e ela é muito doce ao mesmo tempo. Então, assim, eu tenho uma referência incrível na minha vida. E tenho outras também, mas essas duas aí, sem dúvida, são as principais. Eu acho lindo isso, quem consegue pegar essa tristeza, mas transformar em outra coisa, né? Porque a gente sempre vai ter esses momentos de muita dor, muita tristeza, muita frustração que acontece, coisas que a gente não gostaria. Transformar isso. E assim, não faz com que isso se transforme em amargura. E amargura. Porque infelizmente, muita gente faz isso. Com certeza. E aí tenta descontar nos outros. Assim, é uma coisa que eu valorizo muito nas pessoas, de você transformar, criar ferramentas para lidar, mas depois você levar amor, levar atenção, levar carinho para outras pessoas. Porque, Rai, a vida é muito difícil, principalmente para quem é mulher, entendeu? A vida é muito difícil. Aí, se a gente for alimentar isso daí, a gente não consegue viver, porque a vida bate na gente o tempo todo. Aí eu vou bater em mim mesma? Não. A vida me bate de lá, eu tenho que lidar com aquilo, mas eu vou ser carinhosa comigo, eu vou ser melhor do que a vida é comigo, entendeu? Não dá para pegar e sempre assim, sempre que alguém me faz uma grosseria, eu olho, lá ele, o problema é seu, meu irmão, a grosseria é dele. A grosseria é dele, eu falei, você tentou me dar, mas eu não aceito, você vai voltar para casa com isso aí dentro de você, eu não quero. Porque a gente não pode pegar a amargura dos outros e trazer para a vida da gente, não tem como fazer isso aí, não. Você quer responder, Rai, logo? Eu já guardei aqui. Me botou aqui pra Você marcar não quer no livro. responder logo? Não quer, eu logo... Você. Então, minhas referências na infância também são minha mãe e meu pai. Assim, minha mãe é isso... Você tá falando da sua mãe, falando da minha mãe, tá? Também. Minha mãe é tudo isso. É um doce de mulher e de uma batalha, minha irmã, nessa vida. Batalha, eu lembro que às vezes atrasava as mensalidades da escola e ela conversava com a diretora. Antes de acabar o ano eu pago tudo. E a gente ia sair do balé porque não estava dando mais. E a diretora, não, você não vai tirar a menina do balé, vou dar bolsa. E ela aí corria atrás para pagar o espetáculo, porque o espetáculo a gente tinha que pagar, não era... Enfim, minha mãe naquela batalha e... A gente não tem como ser menos, Ju. Não tem. Isso que você falou aí da escola, da mensalidade, meu Deus, eu vi minha mãe fazer tanto isso. E hoje, você falou isso agora, eu fico me perguntando como é que elas tinham tanta certeza de que elas iam conseguir, que era difícil. Era caro. Minha mãe estudou em colégio público a vida inteira, assim, ela ia andando, minha mãe estava no ICEA, no Barbalha, ela ia todos os dias andando do caminho de areia até Barbalha e voltava, porque não tinha dinheiro de transporte. Usava a roupa de outras pessoas que doavam a roupa, sabe? Como é que elas tinham tanta certeza de que ia dar certo? Como é que elas não tinham dinheiro para pagar a escola da gente, mas elas iam lá negociar, mesmo sem saber de onde havia aquele dinheiro? É muita certeza, a gente não tem como ser menos. A gente não tem como ter menos fé na vida, entendeu? É excelente. E a resiliência de meu pai também foi gigante, que meu pai teve um processo com uma empresa que não deu certo, quebrou. Minha filha ia oficial de justiça lá em casa, a gente só podia ter uma televisão. Se tivesse duas, oficial de justiça levava. Eu fui ter meu primeiro computador, eu tinha 20 anos. Foi quando um namorado meu me deu de presente. Então a gente... E meu pai recebeu o oficial de justiça como se fosse um amigo dele. Sabe? Pô, pode entrar, avisa todo mundo que assim que eu tiver condições eu pago. A gente tinha a casa, o juiz não tomava porque só tinha a casa. Não podia deixar eles sem a casa com 3 filhos. Então é de minha história, a história da minha família, a minha infância, ver isso, ver que a gente comia pizza todo final de semana quando tinha condições. Depois que não tinha, era cachorro quente, meu pai comprava salsicha, dividia a salsicha em 4 pedaços. Era 3 por pão, porque já sobrava um pedacinho para ir emendando nos outros. Então, assim, olhar a forma que meu pai e minha mãe encararam essa vida, com certeza me fizeram a pessoa que eu sou hoje, são minhas 2 grandes referências.
Incrível. Eu acho que eu vou trazer duas também. Acho que tem minha mãe, que como vocês falaram, minha mãe sempre foi uma referência assim para mim de conhecimento e sensatez. Porque minha mãe se formou em direito e aí o que que acontecia? Os amigos sempre iam lá em casa para tirar dúvidas, para perguntar, para pegar conselhos. Então eu sempre via muito minha mãe dando conselhos sensatos para outras pessoas e também referente ao direito. Isso me brilhava os olhos, assim, de querer ajudar, mesmo fora do trabalho, né? Tipo, de noite, cansada, mas sempre atenta ali às outras pessoas. E acho que outra referência, eu sempre fui uma criança que gostei muito de assistir TV. E aí eu sempre vi a Marília Gabriela. Não sei porquê, assim, eu tenho essa memória muito grande, eu novinha assistindo e vendo aquela mulher conversar, perguntar, ser uma mulher tão inteligente. Sim. Eu ficava, meu Deus, assim, tipo, será que um dia eu vou ser isso também? Você é jornalista, é? Não. Eu fiz direito, talvez por causa de Da minha sua mãe, mãe. dos meus pais, da minha família, assim. E aí depois, hoje, na pandemia, eu também fiz essa virada de chave. Foi um momento muito difícil pra mim. Por vários motivos, eu também tava num momento, assim, que eu achei que eu tinha acabado. E eu comecei a pensar, meu Deus, o que que eu adoro estudar. E eu não tô gostando de estudar direito. Não é uma coisa que tá me motivando, é uma coisa que eu não consigo ver futuro. E aí, o que que eu gosto de estudar? O que que eu gosto de fazer? E aí, eu comecei a comprar uns livros, fazer um monte de curso. Eu, como você, também sou curiosa. E aí, eu fui descobrindo que eu queria ser administradora, ser empreendedora, empresária, construir meus próprios projetos, estar com pessoas que eu acredito e que eu gosto, escolher com quem eu quero trabalhar. Então, acho que isso foi me guiando para o caminho onde eu tô. Muito legal. Você falou isso agora, eu lembrei que na pandemia a gente falava assim, não, depois da pandemia todo mundo vai estar melhor. Eu falava, não, quem é bom vai estar melhor, quem é ruim vai estar pior. E aí você fez isso, né, assim, tipo, esticou o braço, né, foi esticando seu braço deixou sair de dentro de você uma coisa que estava ali, que não era sua profissão, mas que você sonhava também. Isso. E uma coisa que eu gosto de falar é que aflorou em mim. Assim, não foi uma coisa que eu construí e foi ditando. Já estava ali dentro esse processo de liderança, de empreender mesmo, de empreendedorismo. E eu só deixei acontecer. Então, quando você abre esse espaço para coisas que já estão ali a acontecer, que como você falou, o feeling, né? Uhum. Tudo flui para o melhor. É que o que a gente já tá dentro da gente, entendeu? Tá, tudo, só que a gente fica ouvindo tanto o lado de fora que a gente faz milhares de coisas. E aí quando a gente tem a oportunidade de se ouvir e consegue deixar isso sair, a gente é feliz, pô. O que a gente já tá aqui dentro, não tem mais nada não, é que tá tudo aqui. A gente tá procurando lá fora o que já tá aqui, né? Só que a gente não se ouve. E é isso que você fala Tem muito nas como. suas pílulas, né? Nos seus vídeos. Assim, assisto tudo. Resumindo, eu sempre tô falando isso. Né? É. Se ouça, se dê atenção, siga seu coração, vá atrás de você, pare de se comparar com as pessoas. Eu tô sempre falando sobre isso. Eu quero contar uma história aqui, que é uma história que era muito triste. Toda vez que eu contava essa história, eu chorava. Mas eu não choro mais. Aí daqui a pouco eu tô aqui chorando. Mas é uma história que eu gosto de contar mesmo, porque pra mim faz todo sentido com o que eu sou, com o meu trabalho, com a minha vida, que é a minha história da despedida do meu pai, né? Que eu sou igual ao meu pai. Igual. Ou seja, quando ele estava aqui ainda, a gente, quebrava o pau. E eu, quando eu brigo com alguém, eu fico de mal. Eu não tenho essa de mais velho, não. Eu fico de mal. Não quero nem saber. E aí eu tinha tretado com ele, não me lembro nem porquê, e a gente estava de mal, já tinha uns meses, a gente de mal, né? E aí eu estava um dia na casa de uma amiga minha, porque a gente estava fazendo um curso de saboaria natural e a casa dela era mais perto. Eu morava no Bonfim, a casa dela era em Piatã e o curso era em Itapuã. Eu estava com minha filha na casa dela e o curso era no sábado e no domingo. Quando chegou no sábado de noite, minha mãe aí me ligou e falou assim: Lilian, amanhã a gente vai para casa de seu irmão, lá em Feira de Santana, visitar ele. Eu queria levar a Liz. Você deixa? Eu falei, lógico, minha mãe. Eu falei, só que você vai ter que vir aqui buscar ela. Ela falou, amanhã às 6h30 da manhã eu vou passar aí pra buscar vocês, ou pra buscar ela. Eu falei, beleza. 6 horas, acordei, dei o café de minha filha, não sei o quê. Minha mãe ligou, desci. Quando eu desci, minha mãe desceu do carro e meu pai ficou dentro do carro. Entreguei minha filha, dei um beijo na minha mãe e fiquei olhando pra meu pai. E meu pai de dentro do carro me olhando e eu olhando pra ele. E eu falei assim, gente, o que eu sei falar com meu pai até hoje? Ninguém lembrava mais da briga. Eu falei, amanhã de manhã, quando eu acordar, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um abraço ao meu pai. Chegou no outro dia de manhã, o que aconteceu? Meu pai morreu. E eu não dei um abraço dele. Foi.
Eu conto essa história, gente, pra falar pras pessoas que a vida é agora. Não, porra, a gente briga com as pessoas por besteira. Eu, no meu caso, eu não me lembrava nem por quê, sabe? E aí eu fui dar o beijo do meu pai tava deitado no caixão, entendeu? Então, assim, e aí, depois que ele fez a passagem dele, eu reparei o quê? Que eu era igual a ele. Meu pai era um menino sonhador. Olha. Meu pai era uma pessoa que queria realizar muitas coisas. Todo mundo sempre falava que meu pai era ligeiro, que meu pai andava rápido, que ninguém conseguia acompanhar ele. Que ele, quinta-feira ele falava assim, eu quero fazer um almoço para 500 pessoas domingo. Ele fazia. Ele dava os pulos dele e fazia. Quando meu pai fez a passagem, eu falei, caramba, era por isso que ele tinha essa urgência de viver. Porque o tempo dele aqui já não era tão longo quanto a gente imagina que não vai morrer. A gente nem pensa que vai morrer. Então, assim, essa história aí foi a maior lição da minha vida. De tudo que eu já vivi, o maior aprendizado foi imediato. No outro dia eu mudei meu comportamento com minha mãe. No outro dia eu falei, eu não posso deixar isso para depois, não. Não posso, porque a gente cada encontro que a gente tem com a pessoa pode ser o último, a gente não sabe, pô. Nosso corpo é muito frágil, a gente acha que é Superman, mas a gente é tão lascado que se a gente bater a cabeça pode morrer, pô. Então, sabe, eu acho que eu faço questão de contar essa história. É importante a gente estar presente na vida da gente e com as pessoas que a gente ama. O negócio de ficar de mal, de ficar deixando pra depois, de ficar de picuinha, principalmente com pai e mãe, velho, isso aí não vale não. Pelo contrário, deixa um buraco na sua vida. Nossa, eu tô aqui assim agora, ó. Pois é. Pera aí que a gente... Vamos pra mais uma pergunta pra gente se reestruturar. Pois é, minha filha. Desculpa, mas eu tinha contado, porque eu me lembrei, nunca mais tinha falado disso. E não chorei. Muito. A terapia. Toda vez que eu contava essa história, mas aí eu entendi mesmo que isso era um aprendizado pra minha vida, entendeu? Que é pra sua vida e pros outros mudou também, minha né? vida, essa parada aí mudou no meio, foi automático, assim. Eu recebi a notícia de manhã, no meio-dia eu já era outra pessoa. Mudei completamente. E assim, às vezes tem um aprendizado que é pra gente, mas pelo fato de você ser uma comunicadora, essa mensagem vai ressoa, né? Vai pra outra. Eu lembro que eu fui fazer uma palestra lá em São Vicente para 500 professores da rede estadual de ensino, né? Aí eu tô lá, não sei o quê. Eu contei essa história, rapaz, eu vi tanta gente chorando na minha frente, falando, não vai contar isso, não dá não. Mas tanta gente. E aí no final as pessoas vieram falar comigo e várias pessoas falaram isso. Pô, um monte de mulher, até com mais de 50, de 60 anos, falando, poxa, tô obrigada com minha mãe, tô obrigada com meu irmão, eu liguei pra minha mãe agora, tava brigada com ela. Porque é mesmo, gente, a gente fica alimentando muita bobagem. Assim como a gente dá comida pra maluco, pra gente que fica infernizando a vida da gente dando atenção, sabe? Eu sempre falo assim, eu não dei comida pro maluco. Eu tenho um amigo, né, que ele sempre falou pra mim assim, ó, não olhe no olho do maluco, não olhe, porque se você olhar no olho do maluco, ele vai grudar em seu pé, ele vai te largar nunca mais. E a gente se apega a coisas que, porra, totalmente desnecessárias. Né? Totalmente. Pergunta. Lili, quero ouvir sua resposta. Mas ela também. Qual é uma verdade, uma coisa que as pessoas não costumam muito dizer, mas que é fundamental para o sucesso? Porra, pensei em tanta coisa para responder aqui agora, mas uma coisa que é fundamental. Vou falar duas coisas: autoconhecimento e saber dizer não. Boa. Saber dizer não, velho, é uma coisa que a gente não sabe. Uma palavra tão pequena, né? Não. Não é uma resposta completa, gente. Completíssima. Não. E a gente quer sempre agradar o aí vai agradando o outro, agradando o outro. Vai enchendo a demanda do outro. E a gente fica vazio, entendeu? Então, autoconhecimento, pra mim, é importante pra tudo. Né? Porque você se conhecendo, é justamente isso que aconteceu com você na pandemia. Você deixou aflorar. Quando você está em contato com você mesmo, quando você está tão em contato com você que o que está ao seu redor já não é mais tão importante. Não é o que está em volta que te deixa bem, é o que está dentro de você que deixa o que está fora bem, entendeu? Então, quando a gente se conhece de verdade, não vai com medo. E tipo assim, tem uma frase, acho que é de Rubem Alves, que ele fala assim: quem tem sonhos nunca morre, se morrer está em pleno voo. Porque, na verdade, o nosso sonho, a gente não vai pegar ele com a mão a conseguir, não é assim que funciona. O que dá essa sensação de prazer mesmo é o caminho todo que você fez para chegar lá. Então, quando você começa a sua caminhada, você já está no seu sonho, você já está se realizando. Entendeu? Então, eu acho que eu só consegui enxergar isso mesmo quando eu comecei a ficar mais comigo. E a principal coisa da minha vida hoje é estar comigo. Né? O que eu digo para mim o tempo todo é: Lilian, volte, Lilian, fique aqui.
Porque eu tô aqui, se eu estiver aqui, minha cabeça estiver na minha casa, eu não tô em lugar nenhum. Né? Então, assim, porra, fica aqui, ó. Fica aqui onde seu corpo tá, onde seu pé tá, esteja na sua vida, esteja presente na sua vida, sabe? Então, eu acho que autoconhecimento e você saber dizer não, porque esse mundo de internet deixa a gente deslumbrada. Eu fiquei deslumbrada também, mas não foi um deslumbre de, ficou arrogante, ficou metida, não foi isso, não. Eu tive algumas oportunidades que eu achava que iam melhorar a minha carreira, mas no fim das contas era só amizade profissional, entendeu? Entendi. A gente vai olhar, né, olhar melhor, estar em contato com você, faz você enxergar melhor a vida. Verdade. Também. Quer responder? Não, sou eu. Posso responder? Vamos. Uma verdade, eu acho que é coragem, assim, que é fundamental para o sucesso, muita gente não fala, porque às vezes a gente coloca em um pedestal uma pessoa, ou tem medo de falar por desagradar, mas assim, você expor o que você quer, você ir atrás, perguntar, não tem problema você ouvir um não. Isso, a gente tem que perder tem duas opções. Medo de receber uma rejeição, ou de ouvir um não. Isso não pode afetar a sua autoestima. A gente está falando aqui tanto de autoestima, de como a gente se vê. Recebeu não, tudo bem, mas vai atrás dos seus sonhos, vai falar com tal pessoa, corre atrás, entendeu? Você precisa ser representante. E correr atrás de você mesmo, não é do que os outros estão falando, estão negando, entendeu? Ser o representante dos seus próprios sonhos. Exatamente, né, exatamente. E tem uma frase de Michelle Obama que eu sempre penso, assim, ela falou que ela conviveu com muitos líderes de todos os países, com mulheres inteligentíssimas, mas que as pessoas não são tão inteligentes quanto a gente acha que são. Então tem muita gente que está liderando aí, principalmente homens, que se acham o mais inteligente, o mais porretão, assim, mas que na verdade não são nada disso. Com certeza. Então ela traz muito isso de se nós mulheres se acharmos também nessa posição de liderança, de que a gente pode fazer as coisas acontecerem, a gente estaria em outros lugares, porque os homens já estão fazendo isso há muito tempo. Com certeza, e eles são convictos, entendeu? Eles podem ser um bosta, mas eles têm uma convicção tão grande que se torna realidade, pô. Mas assim, eu meio que entendo isso, porque o mundo ele é tão machista, velho, que a gente tá o tempo todo se recuperando. Não é? A gente tá o tempo todo se recuperando, o tempo todo. Isso cansa mesmo, sabe? Os caras não, eles são quem ditam, né, as coisas. Então eles estão sempre aqui e a gente tá sempre se recuperando, o tempo todo se recuperando. Vamos lá, eu acho que para somar com isso tudo aí, não esquecer de onde você veio. Sim. Porque, minha irmã, se eu não estiver aqui com meu pé no chão, sabendo de onde eu vim, lembrando de todas as minhas vivências, a minha história, o que construiu Juliana hoje, e sem olhar para nada disso, esqueça. Eu acho que isso faz a gente ser mais feliz também, sabia, João? Porque se a gente esquece cheguei aqui nesse lugar, né? Esqueci de onde eu vim. Tudo se torna pequeno, assim, sabe? Tudo que você conquistar, eu já tô aqui. Tipo, eu acho que você... Isso que você falou mesmo aí, saber de onde você vê, ter consciência da sua história, faz você ficar feliz pela sua caminhada mesmo. Exatamente. Assim. Exatamente. E nada é fácil, nada vem fácil. E a gente às vezes pensa, eu quero alcançar isso aqui. Aí você alcança, pronto, e agora? Você fala aqui. Então, se você não foi feliz e curtiu o processo, acabou. Você chega no lugar que você quer e acabou. Não é isso. Eu não quero chegar em lugar nenhum, eu quero continuar andando. Isso aí, andando. Dando a direção certa. E agora nós vamos caminhar neste programa para outro lugar. Vamos sair da internet e vamos para aqui, ó. Isso. Vamos. Vamos para aqui, para esse livro lindo. Fale o nome dele aí para as pessoas. A gente merece ser feliz agora. Que ele já é essa potência junto e como você. A gente merece ser feliz esse agora. Daqui, deixa eu olhar aqui o negócio, deixa eu ler isso, porque eu sempre quero ler esse que fala, porque essa é uma frase de um dos textos que estão aqui, entendeu? Gente, ele é lindo. Eu não sei se dá pra focar, o Luciano depois bota na edição a foto do livro. Gente, ele é lindo. Ele é lindo. E a ilustração foi uma amiga sua que fez, não foi? Você pediu lá de Curitiba, uma artista que eu sou muito fã. O nome dela no Instagram é Fer Ilustra, F-E-R Ilustra.
trabalho dela é Deixa eu botar lindo. aqui Durante também. a pandemia, eu conheci o trabalho. A primeira ilustração dela que eu vi, eu chorei, eu fiquei tão emocionada. O trabalho dela é uma coisa com uma conexão assim tão grande com a raiz dela, sabe? E é lindo, e é tudo de aquarela. Nossa, ela é Gente, e é tão maravilhosa. lindo, parece que você tá mergulhando na sua profundeza. E E aí eu tem fiquei fã o dela e negócio ela da minha. cozinha, como é o nome disso? É um foi. Fui. Claro que eu não ia falar isso, nunca ia associar. O negócio de bater. É o negócio de bater, O negócio o batedor. de bater, o batedor. Foi. Gente, é lindo, 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 lindo. E vá, fale o E texto. aí, que você- e aí eu fiquei fã dela, ela ficou minha fã também. Eu fui fazer um trabalho em Curitiba, a gente se conheceu pessoalmente. E aí eu tava sentado almoçando com ela, eu falei, se eu escrever um livro um dia, você que vai fazer a capa. Passaram-se anos, eu liguei pra ela, Lili, eu não acredito. Eu fiquei super feliz porque só os meus textos mesmo, né, as minhas palavras aqui, foi lançado pela editora Planeta, que é uma editora muito legal, assim, a galera de lá é maravilhosa, Fernando, o resto da galera lá, Felipe, todo mundo incrível. Foi um processo de muito carinho, assim, para esse livro nascer, né, de muita insistência, porque eu achava que eu não era escritora. Ficava dizendo pra mim que eu não era escritora, mas o livro já estava pronto, na verdade. E Fernanda, eu sempre falo pra ela, isso, Fernanda, você nunca desistiu de mim. Porque ela falava pra mim, eu falava, que escrever livro o quê, Fernanda? E ela continuava e ia atrás de outras pessoas pra falar comigo. Até que eu encarei, eu falei, é isso mesmo, vamos fazer. Então é um livro onde está a minha gratidão, porque foi por toda a mudança que estava acontecendo na minha vida. É um livro que eu queria que chegasse na mão das pessoas e elas se sentissem abraçadas por mim, sabe? Eu falo que essa é a forma que eu tenho de retribuir, né? É um livro que tem um preço super legal mesmo, então eu quero que chegue na mão do máximo de pessoas e que quando elas leem isso daqui, elas sintam o meu amor mesmo, como eu transmito nas mensagens, né, pelo Instagram, mas que é uma coisa que elas podem pegar mesmo, colocar a mão assim, então um pedaço no meu coração com elas também. E vamos lá, uma curiosidade agora. Por que esse medo de fazer o livro? Porque ficava me comparando com os outros, só por isso, não tem muito o que falar não. Eu ficava olhando assim, né? Tem influências, tenho amigas influências que já tinham lançado o livro. Aí eu ficava assim, ai, mas eu fui no lançamento de não sei quem, tinha 500 pessoas, no meu não vai ter ninguém. Ai, mas poxa, Gente, eu li olha como o são livro as de tal coisas. pessoa, é tão impactante, eu não tenho nada pra falar. Tudo que eu tenho pra falar já tá na internet. Quem é que vai comprar meu livro se todo mundo me segue? Sabe? Eu coloquei tanta barreira ali que eu não estava enxergando que aquilo ali, que isso daqui era uma forma de eu agradecer as pessoas mesmo, sabe? De eu estar dentro da casa das pessoas com um pedaço, uma coisinha física. Não tava entendendo. Aí demorei tanto para lançar o livro, quando eu lancei esse daqui, já tinha começado a escrever o segundo. Ó, Sabe? Porque aí eu falei, oxente, gente, isso é um pedaço de mim que eu vou botar no mundo. O livro não deixa ninguém rico mesmo, não deixa ninguém. Nem que você seja best-seller no Brasil, você não fica rico vendendo livro, mas o livro é uma chave. O livro abre a porta para você fazer milhares de coisas. Para lançamento, para bienal, para televisão, para rádio. Então, além disso, é uma ferramenta profissional muito massa também, sabe? Aí eu, porra, cada dia que passa, Ju, eu vou entendendo mais que não é sobre o que as pessoas acham do meu trabalho, é sobre o que eu tenho a dar para as pessoas, entendeu? Não é o que eles pensam, não é como me julgam, é um pedaço bom de mim que eu quero dar para as pessoas. Então, hoje eu penso que toda aquela preocupação complexa de, ai, vão me julgar, vão olhar, quando eu estou muito assim, que eu estou escrevendo um texto, aí no meio do texto vem isso, né? Porra, não vou falar isso daqui não. A galera vai me dar pedrada. Aí eu dou aquela respirada, eu falo, gente, Lilian, a sua intenção é boa. A intenção dos outros é dos outros, a minha é muito boa. Grava isso daí, bota no mundo. eita. E dá certo, é porque meu vídeo bombam, viu? Até hoje eu não me acostumei, eu fico impressionado. Menina, eu fiz um vídeo de um cuscuz, tem 3 milhões de visualizações, um cuscuz, velho. Tá vendo? Como assim, rapaz? A gente quer você Que dentro da nossa loucura, casa. velho. Vê você fazendo cuscuz. Mas o cuscuz é Parece uma que você loucura. tá assim perto da gente, entendeu? Eu digo Quase como nem fã. aparece nesse vídeo, velho. Com cuscuz eu fiquei impressionado. Eu falei, cuscuz, o povo ama mesmo, viu? Eu sou fã e falo pra você, faça mesmo, faça a vida, você, fazendo qualquer coisa dentro da sua casa, porque a gente sente você. Não queira não, De qualquer coisa pertinho, não. A gente sente você com a gente. Isso aqui é o abraço que você dá na gente toda vez pela internet, materializado. Entendeu? É sim.
Então, eu lhe agradeço por ter escrito esse livro em nome de muita gente que admira o seu trabalho, com certeza. Muito obrigada Eu que agradeço, pela coragem de ter colocado isso em prática, de verdade. Deixa eu ler esse texto aqui rapidinho, Leia. que é o texto de onde saiu o nome do livro, né? Vou te dizer uma coisa, se a gente for esperar ficar tudo bem na vida para ser feliz, a gente morre sem dar a primeira gargalhada. Na teoria, todo mundo quer voar, mas na prática, o medo trava tudo. Abra o olho, você está vivo agora. A gente faz planos para o futuro fazendo o nosso melhor para ser feliz agora, porque só existe esse tempo para viver e a gente merece ser feliz agora. Abrace sua vida e faça ela brilhar. Coloque sua alma por onde passar. Você é o único caminho que você tem para chegar nos seus sonhos. Se abençoe, ilumine seus passos. Por onde você passar, acenda a luz e coloque tudo para brilhar. Você é uma ponte de luz, não deixe ninguém nunca te tratar como um buraco no meio da pista. Cruze com você e volte para você mesmo quantas vezes for preciso, mas continue seguindo o seu caminho. Só você pode fazer a sua parte, só você pode seguir no seu caminho. Bom dia. Gente, que coisa mais linda! Eu amo meu trabalho, não vou mentir, eu amo, eu tenho o maior orgulho, assim. Quando eu leio, às vezes eu tô mal, eu entro no meu Instagram e vou lá pra baixo e começo a assistir vários vídeos meus. Eu fico tão emocionada, porque tem textos aqui que eu escrevi, que eu falo, caramba, o que foi isso? Que eu nem me lembro dessa ideia ter vindo na minha cabeça, sabe? E além de... Rapaz, é isso. Quando a gente pode ser a gente mesmo, é maravilhoso. Porque isso aqui me mostrou também que eu tenho um canal com Deus muito aberto, sabe? Não tenho... eu não preciso de um intermédio, não. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu estava no colégio católico, eu fui fazer a primeira comunhão. Aí eu me lembro até hoje, eu desse tamanho, numa fila, com 500 crianças, indo se confessar, imagina, 8 anos de idade. Aí eu só pensando, meu Deus, eu vou falar o quê pro padre na fila? Meu Deus, eu vou falar o que o padre? Vou falar o que pro padre? Aí quando eu cheguei lá no padre, eu falei assim, eu peço perdão a Deus, porque quando minha mãe reclama comigo que ela dá as costas, chama ela de chata. Aí ele falou assim, ó, vá pra capela, reze 3 Ave Marias e 3 Pai Nossos. Eu fui pra capela. Quando eu tava rezando na capela, veio um negócio na minha cabeça, eu falei, oxente, velho, por que eu não posso falar direto com Deus? Por que eu tenho que falar com o padre, pro padre mandar eu rezar? Eu rezo em casa todo dia, com minha mãe. Que maluquice é essa de ter uma pessoa no meio? Que se eu quiser falar com Deus de madrugada, eu vou fazer como? Eu tenho que esperar amanhecer para falar com o padre falar com Deus. Aí eu já comecei com essa questão na minha cabeça, sabe? Então, pra mim, hoje, perceber que eu posso falar com Deus na hora que eu quiser, é maravilhoso. Que negócio de ter muita gente no meio pra você falar com Deus. Uma coisa que eu fico olhando sempre de algumas religiões é isso, que coloca como se Deus fosse a pessoa mais distante. Como é que Deus é um pai amoroso, mas para você chegar nele, você precisa doar dinheiro para a igreja, ou você precisa falar com o padre, que é o padre que vai fazer o caminho? Não, velho, eu quero ter minha conexão com Deus. Eu e ele, a minha relação com Deus é íntima demais para eu querer outra pessoa no meio, sabe? Então, esse livro aqui para mim é incrível, porque me mostra muito isso. Quando eu leio algumas coisas aqui que eu falo, rapaz, alguém soprou isso aqui no meu ouvido, foi Deus, não tinha ninguém no meu ali me dizendo o que fazer, nem nada, foi eu e ele ali. Gente, eu cancelo a falar e fico assim, tá? Por mim a gente ficava aqui horas, não sei nem quando tem de entrevista de programa, mas por mim eu fico aqui horas. Rai, quer perguntar alguma coisa? A gente tem uma dinâmica final que é a seguinte, eu vou lhe fazer algumas perguntas, 3 perguntinhas. Lili, qual a voz é seu guia? Qual voz é seu guia? É a voz da minha fé. É um ser invisível, né? Eu não vou dizer que é um homem, né? Eu acho que é uma mulher. Porque por todas as qualidades que as pessoas dão a Deus, eu tenho certeza que Deus é mulher. Deus não vai ser homem, de jeito nenhum. Maravilhosa. Mas é um ser invisível. Eu acredito que o poder da nossa fé transforma as coisas em realidade. Eu tenho tanta fé nesse ser aí que eu tenho certeza que ele existe. Tá comigo inteiro. Perfeita. Qual voz feminina é seu guia? Minha mãe. Minha mãe. Eu não sei se hoje... Eu acho que minha mãe e minha filha. Minha filha, quando ela tinha 9 anos de idade, um dia eu falei pra ela assim... Meu amor, você sabe que você é a pessoa que eu mais amo nesse mundo? Ela olhou dentro do meu olho e falou, tem alguma coisa errada aí, meu. Você acredita? Tem alguma coisa errada, minha mãe.
tem que ser você, a segunda que sou eu, né não? Aí eu fiquei em choque com ela. Então, assim, desde guria, ela me dá uns desfechos, como diz ela, tomei o fecho. Ela fala isso, né? Me ensina demais. Primeiro que quando eu tava grávida, ficava todo mundo falando pra mim assim, você vai educar uma pessoa. Quando ela nasceu, eu falei, meu Deus, eu tenho que ser educada, eu não sei nada. São eles que dizem pra gente, né? Os nossos filhos que vão dizendo pra gente como a gente tem que ser nessa relação com eles aí. Então, eu acredito que são minha mãe e minha filha. Que linda. E o que pode lhe calar a sua voz? Poderia falar algumas coisas aqui, mas sabe uma coisa que cala a minha voz, velho? Uma coisa que cala a minha voz é injustiça, sabe? É tipo essa... eu não sei nem expressar isso, mas é tipo, por exemplo, a gente que trabalha com internet, né? Hoje hoje trabalhando com internet, eu sei que aquela pessoa ali, ela pode ser um crápula, mas se ela tiver dinheiro, todo mundo vai dar as costas a você e vai ficar de frente para ela. Esses milindres assim, perversos da vida, sabe? Uma coisa que me deixa muito puta da vida é perceber que as pessoas não consideram as crianças, sabe? Assim, velho. Parece que criança não é gente. A gente programa tudo na vida, a opinião da criança não importa. Pô, a criança é uma pessoa viva, ela tem os gostos dela também, ela também tem as vontades dela. Então, para mim é muito ruim essa parada de ser injusto com criança também. Acho que é injustiça de uma forma geral, né? Não preciso falar de racismo, porque isso é o cúmulo do absurdo para mim. O racismo é uma coisa burra, até economicamente para o país, assim, sabe? Então, eu acho que esses sistemas onde as pessoas estão acima das outras e as outras estão abaixo, assim, e talvez não socialmente organizado. Sabe essas coisas? Ontem eu vi um vídeo ontem de noite que tava um cara dentro do metrô, ele tava com as guias dele do Candomblé. E aí uma mulher que era evangélica viu, rapaz, essa mulher humilhou esse cara. Eu fiquei olhando, eu falei, a mulher evangélica tá... E ela falou a palavra desgraça e inferno 500 vezes. E eu fiquei tentando contar quantas vezes ela falava aquela palavra. Mas ela falou isso o tempo inteiro. Aí eu fiquei, a mulher tá tentando humilhar o cara só porque ele não é evangélico igual a ela, sabe, velho? Que coisa ridícula, ela falou absurdo, ela chamou a mãe do cara de vagabunda. Oi? Dentro do metrô, que maluquice é essa, sabe, velho? Essas coisas de, eu sou melhor do que você, ninguém é melhor do que ninguém, não. Na hora que morrer vai todo mundo pro buraco, acabou. Tá? A gente tá a vida assim, ó, um beco, tá todo mundo no mesmo beco. Todo mundo. Igual um vídeo que tem das vaquinhas chorando indo pro abatedouro. Toda vez que eu vejo aquele vídeo, eu falo isso daí a gente, ó, tá todo mundo aqui, ó, achando que é melhor, achando que é pior, todo mundo vai morrer pro mesmo lugar, acabou, quem vai comer as bactérias. Com certeza, né? E a gente está muito feliz de ter você aqui. Você é uma pessoa muito iluminada, curiosa, atenciosa. Ao mesmo tempo também você é muito questionadora, tá sempre tentando entender o que acontece e deve continuar e o que não é verdade, assim, o que a gente precisa questionar para mudar mesmo nossa percepção. Então, eu amei tudo que você trouxe. Eu acho que vai ajudar tanto a gente, né, Ju, que está assistindo, quanto as pessoas que seguem, que ouvem a gente. Então, não esqueçam de compartilhar. A entrevista tá incrível. Comentem também pra gente ouvir vocês. A gente quer muito isso, né, Ju? Com certeza. Pode falar o que achou da entrevista. Pode falar coisas pra Lili, pra ela ler também. Mais um canal pra vocês terem esse diálogo com ela. Li, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito feliz, de verdade. Assim, tô transbordando, aquela mesma sensação que você encontra as pessoas com o olho brilhando. Eu tô aqui com meus olhos brilhando, com meu coração transbordando, de felicidade de ter mais um momento, um contato pertinho com você. Eu que agradeço. E de você estar dividindo essa sua história linda, inspiradora, com mais e mais pessoas aqui pra gente. Eu tô muito feliz de estar aqui. Pra mim, toda oportunidade de falar é um presente, né? Eu sei que eu estou quebrando mesmo uma parede aí que foi colocada na nossa frente. Eu estou feliz de estar aqui com você, porque você é uma fofa, uma querida. Aquele abraço que você me deu, eu lembro daquele momento. Porque para mim eu senti o seu carinho, sabe, naquele dia. Então, estar ao lado de pessoas tão legais, tão dispostas, assim,
acordei cedo com a cara inchada. Ah, mas linda, eu como sempre. vou sair daqui, eu sei que eu vou ter um dia maravilhoso, porque eu estive aqui com vocês duas hoje, né? Apesar de ter metido a testa na porta Linda, ali. minha gente chegou metendo a cara na porta. Vocês acreditam nisso? Mas eu já fiquei mais feliz ainda que eu dei de cara com Lili aqui, que é uma pessoa que eu gosto demais, ela sabe disso, conheço há muitos anos, então assim, já foi a chegada triunfal, né? Meti a testa na porta, encontrei com o Lili, já encontrei Lígia com é você. nossa fotógrafa, gente. Ela que registra tudo aqui pra nós. E foi maravilhoso esse papo nosso aqui. Eu sei que todo o tempo é curto, né? Porque a gente tem uma vida longa aí, mas a gente vai se encontrar muitas vezes e a gente mantém contato. E eu acho que o mais importante da gente estar fazendo isso daqui é essa intenção de chegar de uma forma muito positiva nas pessoas em casa e que essa entrevista daqui tira um sorriso do rosto dela, já ganhei meu dia, entendeu? Ah, com certeza. E é isso, gente. O que eu falei aqui no meio da entrevista é que a vida é agora, né? Quero enfatizar isso pra vocês. A vida é agora, a gente tem um monte de problema, a gente é um pacote com tristeza, com alegria, com medo, com certeza, com incerteza. Mas com isso tudo, a gente tem que pegar nosso pacote, botar nas costas e viver. Não dá pra ficar parado, não. A gente tem que viver mesmo. A gente merece ser feliz agora. A gente merece ser feliz agora, com certeza. Beijo, gente. Obrigada Tchau, por ter tchau. acompanhado mais esse episódio do Vozes Delas. Ah, lindeza! Meu Deus! Obrigada. Eu que agradeço. Nossa Senhora. Obrigada, minha querida. É muito Você é lindo. iluminada.